Olá, pessoal. A gente dá então continuidade a essa aula de hidráulica, conceitos básicos de hidráulica, exatamente com essa equação que é tão importante e tão famosa dentro da hidráulica, que é a equação da continuidade. Nós vamos trabalhar com essa equação. É, Antes de estabelecer qual que é a equação da continuidade, nós estamos falando sobre o escoamento do fluido, aquele movimento que o fluido faz. E uma pergunta que pode ser feita é como a gente pode medir o escoamento? Como será que a gente consegue mensurar de maneira adequada para os fluidos esse movimento da água nas tubulações? A gente sabe que se a gente quer mensurar o movimento de um carro ou de uma moto, nós usamos a velocidade. No entanto, para o fluido, nós vamos utilizar uma outra medida, que é a vazão. A vazão pode ser escrita como a variação do volume num determinado tempo. Esse é o conceito de vazão. O quanto de volume passa por uma determinada região num determinado tempo. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, olha, fixando essa área aqui em vermelho no espaço, e eu soubesse que o fluido, que a água está escoando, está se movimentando numa velocidade v, como eu poderia medir o volume que passou por essa área vermelha num determinado tempo ΔT? Olha só, v é a velocidade com que a água escoa, ou seja, a velocidade com que as partículas passam aqui por essa área. ΔT é um passo de tempo, 10 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, enfim, um passo de tempo. Como a gente poderia medir esse volume? Olha só, eu sei que volume é igual a área vezes o comprimento. Se eu quisesse pensar isso aqui como um cilindro, né? A área é a área dessa seção em vermelho. E esse comprimento? Esse comprimento poderia ser escrito como velocidade vezes o tempo. É o comprimento que a partícula andou nesse espaço de tempo ΔT. Então, o que nós temos aqui? Que a vazão é igual ao volume, mas o volume a gente acabou de escrever ele como área vezes velocidade vezes o tempo, dividir o tempo. Então, uma outra forma de escrever a vazão é velocidade vezes a área. Por que isso vai ser importante para nós? Para a gente saber, por exemplo, qual que é a velocidade que está o fluido escoando numa tubulação quando ela muda de diâmetro. Ó. Então, o que isso quer dizer para a gente? No final das contas, quer dizer que a quantidade de massa que passa é sempre constante. Olha, se eu faço volume, aqui em cima, ó, volume vezes massa específica, isso aqui é a massa, né? Lembrando, massa específica é aquela relação de massa com volume, né? Se eu divido isso pelo tempo, olha, isso aqui é vazão, né? Volume dividido por tempo é vazão. Então, vejam só, essa multiplicação Q vezes ρ, a gente chama de vazão mássica. E o que quer dizer? Quer dizer que a quantidade de massa que entra por essa seção tem que ser igual à quantidade de massa que sai por essa seção. Ou seja, a vazão nessa seção, vamos chamar de 1, tem que ser igual à vazão vezes ρ, né? Porque é a vazão mássica, na seção 2. Como a água, a massa específica da água não varia, a gente pode cancelar e dizer que a vazão na seção 1 é igual à vazão na seção 2, ou a área da seção 1 vezes a velocidade na seção 1 é igual à área na seção 2 vezes velocidade na seção 2. Olha que interessante, existe uma relação aqui entre área e vazão. Se a área
da seção 2 diminui, o que tem que acontecer para isso ser constante? A velocidade tem que subir. Se a área da seção 2 aumenta, a velocidade tem que diminuir, para isso aqui ser constante. Vamos ver um vídeo que talvez nos ajude a entender melhor sobre isso. Ó, nós estamos considerando, então, as partículas em movimento. Essas partículas têm uma velocidade e elas estão indo de uma seção para outra seção. Esse comprimento aqui, essa distância L que eu falei para vocês, e depende da velocidade. Aqui os vetorizinhos mostrando o movimento das partículas. O que a gente vai escrever como equação da continuidade? Se a gente tiver aqui, ó, numa seção 1, uma área 1, uma massa específica 1 e uma velocidade 1, eu posso dizer que a vazão que sai da área 1 é A1 vezes V1. Aí, para a área 2, A2 vezes V2. Se a massa específica ρ1 for igual a ρ2, significa que a massa que sai da seção 1 é ρA1V1 e na seção 2, ρA2V2. Tá? Se a massa específica for igual, o que vai acontecer é que eu posso cancelar essas duas massas específicas aqui e dizer que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, certo? Isso é o nosso conceito de vazão. A vazão é constante, tá? O volume dividido por tempo que passa ali é sempre constante, sempre constante. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender. Só lembrando então, vazão é essa grandeza que é velocidade vezes a área e também pode ser escrito como volume dividido por tempo, tá? Vazão é essa grandeza. Isso aqui, a medida disso é metros cúbicos por segundo, litros por segundo, cúbicos por hora, enfim. Unidades de volume dividido por tempo, ok? E a gente tem o seguinte, a vazão ela é constante nas nossas tubulações. Então, por exemplo, se eu tiver um T, aquela conexão que é em formato de T. Tá bem? Entra água por aqui, entra com uma vazão Q1 igual a 1 litro por segundo, 1 litro por segundo, sai uma vazão aqui, Q2 igual a 3 litros por segundo. Isso significa que nessa seção 2, o que está acontecendo? Vamos ver? Olha, a gente sabe que entrou Q1, vamos dizer que entrou Q2 também, a gente não sabe, mas vamos supor que entrou Q2. E tem que ser igual ao meu Q3. Então, 1 mais Q2 tem que ser igual a 3, ou Q2 igual a 3 menos 1, que é igual a 2 litros por segundo. Então, a gente, olha só, como deu positivo, significa que a gente adotou o sinal correto. Está entrando 1 litro por segundo por aqui, 2 litros por segundo por aqui, para poder sair 3 litros por segundo por aqui. Então, essa é a nossa chamada equação de continuidade. A soma das vazões, no final das contas, tem que ser igual a zero. Vamos fazer um exercício aqui para nossas instalações prediais. Ó. Vamos ver quanto deve passar de água nesse tubo EF se todas essas peças estiverem ligadas. Então, eu trouxe aqui a tabela da norma que diz qual que é a vazão de projeto desses elementos. Ó. Torneira de jardim, está aqui embaixo. 0,2 litros por segundo. Então, aqui sai 0,2 litros por segundo. Tanque aqui, 0,25 litros por segundo. Estou pegando aqui, ó, esse valor, tá? 0,2, 0,25. Pia com torneira elétrica. Torneira elétrica, 0,1 litros por segundo. Chuveiro elétrico.
0,1. Lavatório, 0,15. Ducha higiênica. Não tem? Talvez. Não. Chuveiro, ducha, lavatório. Não tem ducha higiênica, então a gente pode adotar como uma torneira de lavatório normal, né? Aqui, lavatório, 0,15. Então, olha só. Nessa tubulação, olha, se aqui está saindo 0,15, tem que passar 0,15 por toda essa tubulação. Aí ela encontra com esse 0,25 que está saindo de cá. Perdão, 0,2, né? Daqui. 0,2 encontrou com esse 0,25. Então nessa tubulação tem que passar 0,45 litros por segundo. Nessa aqui, que está só saindo para o tanque, passa 0,25. Mas nessa que chega e abastece a do tanque e a torneira de jardim, passa a soma das duas, 0,45. As duas, 0,45. Nessa daqui, olha, saindo para a pia tem que passar 0,1, mas nessa tubulação aqui tem que passar 0,55, porque abastece a pia, o tanque e a torneira de jardim. Na tubulação que sobe para o chuveiro, passa quanto mesmo? 0,1 litros por segundo. Mas nessa tubulação que chega na do chuveiro, tem que passar 0,1 que subiu para cá, mais 0,55 que vai abastecer esses outros pontos. Então nessa tubulação passa 0,65. Nessa do lavatório passa 0,15, mas na que chega do lavatório tem que passar 0,65 para abastecer o chuveiro e as outras peças, mais o 0,15. Então aqui tem que passar 0,8. E finalmente, a da ducha higiênica, aqui sai 0,15, mas nessa tubulação EF tem que passar 0,8 mais 0,15, ou 0,95 litros por segundo. Por que isso vai ser importante? Porque é a partir dessas vazões que passam em cada trecho que a gente vai dimensionar as nossas tubulações, tá bem? No próximo vídeo nós vamos entender como as velocidades se relacionam com as pressões nos pontos, tá bem? E como a velocidade influencia na perda de carga. Então, até lá!